Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui iniciando, o nosso podcast Vozes da Educação, que é apresentado e dirigido por Eline e Leonardo. E hoje nós contamos com o tema A Medicalização na Escola. O nosso podcast Vozes da Educação é um podcast dedicado a explorar temas essenciais e atuais sobre a educação. No episódio de hoje, vamos tratar de um assunto que tem gerado bastante discussão, que é a medicalização na escola. Com o crescente uso de medicamentos e diagnósticos médicos para tratar comportamentos considerados problemáticos nas crianças e adolescentes, o papel da educação e da saúde nesse contexto se torna cada vez mais relevante. A medicalização é entendida, como um processo de transformação de problemas ou comportamentos em condições médicas. É um fenômeno crescente, nas instituições educacionais. A questão é: até que ponto a medicina deve se envolver nas questões educacionais e o que isso significa para o desenvolvimento da criança e para a prática pedagógica? Antes da gente mergulhar nas implicações que a medicalização na escola pode trazer, vamos entender o seu conceito, A medicalização, ela é um processo no qual comportamentos, dificuldades ou características humanas são interpretados e tratados exclusivamente sobre a ótica médica, Muitas vezes por meio de diagnósticos e medicações. Um exemplo comum disso nas escolas é a prescrição de medicamentos para alunos com diagnósticos de TDAH. E muitas vezes, esse diagnóstico ele é feito sem uma avaliação mais profunda ou sem considerar as condições sociais, emocionais e pedagógicas que podem estar influenciando o comportamento da criança. O diagnóstico, quando é feito de maneira adequada, ele pode ser uma ferramenta importante, mas a medicalização excessiva pode ocultar as causas sociais e educacionais de certos comportamentos. Além disso, em muitos e muitos casos, os alunos eles acabam sendo medicados sem um acompanhamento pedagógico adequado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o porquê isso acontece, né? As escolas, por muitas vezes, elas se veem presas a um modelo tradicional, ou padronizado, certo? Nessas situações, os alunos que não se encaixam, não se ajustam, eles tendem a ser vistos como um problema, como problemas a serem resolvidos, né? E além dessa questão, tem a pressão, a forte pressão por faltas de resultado ou resultados esperados, e também tem a falta de apoio psicológico, Esses alunos eles criam uma carência, tanto de métodos pedagógicos como carências familiares também. E isso tudo cria um terreno fértil para o uso de medicamentos. Além de oferecer uma solução rápida, esses medicamentos, tendem a aliviar a pressão sobre essas escolas e famílias. Esse tipo de abordagem, ele ignora as experiências humanas que moldam o comportamento e aprendizado das crianças. As consequências do uso de medicamentos nas escolas, certo? A primeira, como já foi falado anteriormente, é a busca por soluções imediatas, que é a forma de recorrer, a esse tipo de medicamento e apenas com o intuito de tratar os sintomas, e não as causas reais das dificuldades que levaram a pessoa a chegar nesse estágio, Depois seguimos a estigmatização, que a criança recebe um diagnóstico e é medicada por ser rotulada como problemática ou diferente, carregando um peso emocional que afeta sua autoestima e suas interações sociais. Logo após também temos a ausência de suporte pedagógico, que é a seguinte situação: os medicamentos eles não substituem as práticas educativas adequadas, Muitas vezes, por falta de recursos ou estratégias pedagógicas, acontece que a criança fica impedida de ser acolhida ou compreendida no ambiente escolar, certo? É uma situação que todos nós vivemos. E também temos a desconsideração de fatores sociais e emocionais, certo? Por trás de cada dificuldade há sempre uma história,
né? Há quase sempre uma história, emoções e contextos. E muitas vezes o foco é apenas no diagnóstico médico, né? E aí a gente deixa para trás a gente deixa de olhar essas questões como a situação familiar, as desigualdades sociais, os desafios emocionais, que tudo isso impacta diretamente o comportamento da criança. E qual é o papel da escola na prevenção da medicalização, né? A escola ela tem um papel fundamental na prevenção da medicalização excessiva. E para isso, né, algumas mudanças no modo como as instituições educacionais funcionam são necessárias. Uma das primeiras mudanças é a atenção à diversidade. As escolas elas precisam ser mais inclusivas e acolher as diversidades de ritmos de aprendizagem, estilos e necessidades das crianças. Isso pode ser feito por meio de metodologias mais flexíveis, como a pedagogia diferenciada e o ensino baseado em competências, que permitem, né, que os alunos desenvolvam seu potencial de acordo com as suas necessidades. Outra ferramenta de prevenção é o apoio psicológico. Ter psicólogos e profissionais de apoio dentro da escola pode ajudar a identificar questões emocionais e sociais que impactam o comportamento e o desempenho dos alunos. A escola, ela precisa ser um lugar de escuta, onde os educadores busquem entender as causas dos problemas dos alunos antes de qualquer decisão, como, por exemplo, a indicação de uma medicação. Outro ponto é a capacitação dos educadores. Profissionais da educação, eles precisam ser capacitados para lidar com a diversidade de alunos e para identificar sinais de possíveis dificuldades de aprendizagem ou emocionais. A formação contínua e a sensibilização, né, para as questões relacionadas à saúde mental, elas são essenciais para a construção de um ambiente mais saudável propenso a uma medicalização. Ponto importantíssimo: parceria com os pais. A parceria com os pais ela é fundamental para o sucesso do processo educacional e para entender as necessidades de cada aluno. Quando, né, há uma comunicação aberta entre escola e família, é possível tomar decisões mais informadas sobre o que está acontecendo com a criança, buscando sempre alternativas pedagógicas, né, antes de recorrer à medicalização. E agora, né, vamos concluir aqui o nosso podcast, né, com o nosso tema hoje tão importante, né, a medicalização na escola. E vamos falar, né, que essa medicalização na escola, é um tema que é bastante complexo, ele é multifacetado, né, existe várias reflexões, tanto do sistema educacional quanto da sociedade, enfim. Embora, né, em alguns casos o diagnóstico médico e a medicação eles possam ser necessários, é importante que a escola e os profissionais de educação adotem uma abordagem, vamos dizer assim, mais holística, né? Que leve em conta o contexto social, emocional e psicológico que aquele aluno ele está inserido, né? Em vez de tratar o comportamento ou as dificuldades de aprendizagem apenas como problemas a serem corrigidos unicamente por meio da medicação, né? A escola ela deve buscar soluções inclusivas que valorizem a diversidade e promovam esse desenvolvimento integral de cada aluno. A educação ela deve ser um espaço de transformação, onde os estudantes possam encontrar seu potencial sem serem estigmatizados ou reduzidos a um diagnóstico médico, né? É... Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast, Vozes da Educação, né? E se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhar e acompanhar nossos próximos podcasts. Até a próxima, pessoal!